Boa noite, pessoal. Professor Capri, estamos com vocês aqui em Geografia. Eu vou trabalhar com vocês aqui no T4, no nosso livro, chama-se Caminhar e Transformar. A nossa intenção é trabalhar com vocês o seguinte. Bom, unidade 4, Mundo Cidadão. O capítulo 2 vai falar o quê? Ele vai falar o quê? As fronteiras, os muros que separam. Então, nós queremos compartilhar com vocês de cidadania e direitos humanos. Queremos falar um pouco depois do apartheid na África do Sul, os muros que separam os países, regiões e povos, muros da vergonha, etc. Vamos hoje nessa parte primeira, né, na parte 1, a gente vai falar um pouco dos objetivos. Quais são os objetivos? Os objetivos: reconhecer as manifestações de intolerância e preconceito, discriminação e racismo. Compreender a importância das fronteiras políticas, identificar os motivos que separam os povos e nações, além de avaliar as consequências dos atos de intolerância e discriminação, além do racismo. Bom, vamos lá então, começando. A gente percebe aqui o seguinte. Opa! Uma falha nossa. As fronteiras, para começar. Então vamos lá. A Segunda Guerra Mundial levou à morte milhões de pessoas de várias nacionalidades. Durante o conflito, o povo judeu contabilizou o terrível saldo de 6 milhões de vítimas mortas em campos de extermínio localizados em vários países europeus. Além de serem levados aos campos de concentração, muitos judeus foram segregados, ou seja, separados em bairros chamados de guetos, separados dos demais habitantes e obrigados a executar trabalhos forçados, que é semelhante, análogo à escravidão. Ok? Na imagem, o que você vai reparar aqui? Está aqui a imagem, né? Está dizendo, judeus construindo o muro, gueto de Varsóvia, como você repara aqui, que isolava o restante da população polonesa da ocupação alemã nazista. Então vamos lá. Sobre a imagem, o que a gente pode falar para você? Vem comigo aqui. Os judeus são praticantes do judaísmo, uma religião monoteísta, aliás, é a primeira religião monoteísta do mundo ocidental, embora por fatores históricos e políticos, além dos sociais, não pertençam por essa característica necessariamente a um único país, compactuam da mesma história, religião e cultura, motivo pelo qual consideram-se membros comuns de uma nação única, ainda que não vivam em Israel, espaço que, para a maioria deles, é considerado sagrado. Não só o problema de Israel, Israel é o único Estado, nós temos o Oriente Médio, que é judeu, perdão. O resto são todos muçulmanos. Então, isso também, depois nós vamos estar vendo, isso vai dar alguns problemas lá, gerar alguns problemas. Bom, vamos ler aqui o que diz os artigos da Lei 7.3475 da Lei Afonso Arinos. Olha só o que ele diz. Artigo 1º. Constitui contravenção punida, nos termos desta lei, a prática de atos resultantes de preconceito de raça, de cor, de sexo ou estado civil. Ou seja, eu não posso, praticar preconceito por causa de raça, de cor, sexo ou estado civil. Se a pessoa é casada, se não é casada, se ela é separada, no caso aqui, antigamente aqui desquitada, tinha esse problema. Será considerado agente de contravenção o diretor, gerente ou empregado do estabelecimento que incidir na prática referido ao artigo. Então, note que essa lei é uma lei antiga, né? Só que não faz muito tempo no Brasil nós tínhamos a questão eu lembro da palavra desquitada, separado, a gente fala divorciado, né? Porque no Brasil antigamente não tinha divórcio. Então, isso já causava um grande problema na população por preconceito do Estado Civil. Olha que interessante, outra coisa que aborda no nosso livro. É aceitável, perguntar para você, né? É aceitável separar, isolar um determinado grupo de pessoas por serem consideradas pela outra parte como diferentes? Tá aí uma pergunta interessante, né? O que seria diferente? O que me diferencia de você? Eu sou careca, gordinho e tal,
Tem uma aparência física, mas não é a minha cor da pele, não é a minha sexualidade, não é a minha situação financeira, não é o meu pensamento político. Nada disso que me torna melhor ou pior que você. O que me torna melhor ou pior que você é como eu vou agir dentro da sociedade, se eu estou ajudando ou atrapalhando a sociedade. Aí a gente pode até discutir uma questão do que me torna melhor ou pior que você. Mas conforme diz a lei aqui, não pode haver essa discriminação. Avançando um pouco mais ainda, então a gente vai ter aqui, ó, cidadania de direitos humanos. Eu vou só diminuir um pouco aqui para a gente poder ler numa única página. Meus amigos, Martin Luther King, tem filmes maravilhosos sobre ele. Ele foi um camarada aqui nos Estados Unidos, esteve à frente dos direitos civis. Eu tenho um sonho, ele falava, I have a dream, um sonho de ver meus filhos julgados pelo caráter e não pela cor da pele. Foram essas palavras proferidas por Martin Luther King em 1963 em Washington, Estados Unidos. O que vai dizer aqui? Nosso discurso dele eu vou colocar para vocês poderem assistir depois. Então nós estamos falando de 1963, 64, 65, Estados Unidos, berço da democracia ocidental, onde nós tínhamos lá o quê? Um racismo, um preconceito até na lei. Nós vamos depois do apartheid, né, que na África do Sul. Tinham lugares para você comer que brancos tinham um lugar separado dos negros. Eu vou usar o negro no sentido da palavra lá, tá? Não ofendendo ninguém, os afrodescendentes, nem ninguém nesse sentido, para a gente poder entender um pouco melhor. Nos ônibus sentavam diferentes, em restaurantes sentavam diferentes, não tinham as mesmas opções, nem poder ir para a mesma escola. Eu indico aqui 3 filmes na sequência. O primeiro seria Amistad, que é o primeiro filme do Spielberg, que ele vai fazer um filme fora de ficção, que ele mostra do tráfico negreiro até chegar nos Estados Unidos. O segundo eu acho muito interessante assistir Mississippi em Chamas, que vai mostrar do preconceito de uma cidade no Mississippi, onde eles realmente ostracizam, colocam de lado o negro. Tem até um comentário no filme, olha o ridículo, esdrúxulo negócio, que a pessoa chega e fala, eu não sabia que os negros eram gente. Olha o absurdo da coisa. E o terceiro filme chama-se Em Defesa da Honra. Os 3 eu tenho para passar para vocês, para compartilhar, mas eu vou compartilhar primeiro parte do Amistad e o Em Defesa da Honra. Em Defesa da Honra, o Forest Whitaker vai lutar pelos direitos civis na sua cidade. Ele é um diácono da Igreja Batista, o título original chama-se Deacons for Defense, ou seja, diáconos pela defesa, ou seja, diáconos de uma igreja evangélica, vou dizer protestante para vocês nos Estados Unidos, e aí eles pegam em armas para tentar defender os seus direitos. Então, a filha dele é agredida. É interessante assistir para você perceber, para nós, parece... década de 90, 2000 e agora, nossa, isso existe? Existiu e ainda existe. Chama-se velado. O que eu quero dizer com velado é quando eu coloco um véu e eu vejo através do véu, mas não vejo claramente. Então, no Brasil, nós ainda temos um racismo nesse sentido. Ok? Avançando um pouco mais, tem a questão do apartheid. Essa cena aqui é interessante. White and colors, né? Coloridos. No começo do filme Mississippi em Chamas mostra justamente isso. Um bebedouro onde o dos brancos tem água gelada, é bem cuidado, e o dos negros não é bem cuidado, né? Então olha só o que diz aqui. Os negros não podiam ter propriedades. Era vetado o voto ao negro, isso na África do Sul, no apartheid. África do Sul, gente, é um país do continente africano, onde que eu tenho no continente africano? Africanos, negros. E uma minoria branca domina o país e coloca, inclusive, a questão que se é permitido ou não. Já vou compartilhar com vocês um pouco mais sobre isso. Havia bairros separados em que a população negra era obrigada a viver. Esses bairros eram desprovidos de infraestrutura básica. Eram proibidos o casamento e as relações sexuais entre pessoas de cores diferentes. Gente, que absurdo! Não é? É um negócio muito louco.
Então, pessoal, falando um pouco do apartheid na África do Sul, o termo apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul. De acordo com esse regime, a minoria branca, os únicos com direito de voto, detinham poder político e econômico no país, enquanto a imensa maioria negra restava a obrigação de obedecer rigorosamente o conjunto de leis segregacionistas. Segregacionista quer dizer de separação. Bom, o regime era sustentado por um conjunto de leis. Entre elas estão, vamos lá, proibição oficial do casamento interracial, ou seja, de raças diferentes. Se você branco tem que casar com branco, negro com negro, ponto final. Obrigatoriedade do registro de raça na certidão de nascimento. Obrigatoriedade de os brancos, negros e mestiços viverem em áreas separadas e a proibição ao negro de comprar terras. Ou seja, o cara é o dono da terra e ele, no continente dele, no país dele, na terra dele, não pode comprar terra. Locomoção de negros estava condicionada ao porte de um passe, ou seja, um documento de identificação que o autorizava a ir e vir, além da proibição de greve de negros e divisão dos serviços públicos, escola, hospital, praça pública, estádio esportivo, etc. Ou seja, locais para brancos e locais para negros. Essa outra imagem que eu vou compartilhar com você, dá uma olhada aqui, gente. Aqui, ó. Para uso só de pessoas brancas. Aqui, ó, cidade. A cidade de Durban vai dizer o seguinte, ó, debaixo da seção 37 de Durban Beach, às vezes a praia, área reservada só para os membros da raça branca. Então a praia só podia o camarada da raça branca. E aqui a gente vê a questão da separação dos banheiros ou de áreas para negros e brancos. Ok? Gente, não tem nem o que falar para você. Você mora comigo, né? Absurdo. Gente, estou compartilhando com você essa tela. Eu penso que isso simboliza bem alguma coisa com relação à questão dos direitos humanos. É uma balança, as pessoas, e ela tem que estar equilibrada. Eu não sou melhor que você e você não é melhor que eu. Ambos, eu e você, temos que ter nossa dignidade respeitada. Ok? Para isso, eu estou compartilhando com vocês alguns vídeos, tá? Espero que vocês assistam e nós vamos ficar até essa página da apostila, fazer as atividades em seguida. Essa é a parte da nossa aula. Sucesso para você e vamos continuar. Valeu, povo!